E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, hoje nós vamos falar uma dúvida muito frequente de consultório, que é formar ou não formar o seu embriãozinho. Para algumas pessoas isso aqui pode ser meio fora da caixa, para quem é novo no canal, mas para quem vai fazer tratamento ou quem está pensando em congelamento, vai fazer sentido, tá bom? Então, bora pro vídeo. Queria pedir para vocês se inscreverem aí, se vocês puderem, no canal, ajuda demais o canal e bora lá. Pessoal, é o seguinte, ó, quando você vai fazer, quando as pacientes querem engravidar, então imagina que a gente está vendo um casal que quer ter filho e muitas vezes as pessoas têm problema para engravidar, que é tudo que a gente fala aqui no canal, né? A infertilidade ou a dificuldade de engravidar. Muitas vezes isso está relacionado ao tempo, a dificuldade para engravidar em cima de um tempo, mas basicamente alguns casais enfrentam isso. Quantos por cento dos casais? 15% dos casais vão sofrer algum tipo de dificuldade para engravidar. Beleza. Bom, existe um tipo de tratamento onde as pacientes podem basicamente não engravidar agora, não tem problema para engravidar, mas vão engravidar no futuro. Isso pode acontecer com o homem, isso pode acontecer com a mulher, e é bem mais frequente em mulher, porque as mulheres sofrem bastante ali com o envelhecimento por congelamento de óvulos, tá bom? Bom, uma pausa aqui. O que você precisa para formar um embrião? O que é o embrião para gerar uma gestação? Então, basicamente, o que a gente precisa? A gente precisa de um bom óvulo. O que é o óvulo? É a carga genética, né? O que a gente fala ali da mulher, é o que sai do ovário da mulher. O óvulo é metade de um ser humano, entre aspas, tem 23 cromossomos, que vai juntar com 23 cromossomos do espermatozoide. Então, o que você precisa para formar um embrião? Você precisa de um bom óvulo, ou um óvulo, e um bom espermatozoide, ou um espermatozoide, tá bom? Quando você junta esses dois, quando você faz o processo chamado de fertilização, você tem um novo embrião, com o mesmo número de cromossomos da espécie humana, que são 46 cromossomos. Beleza? Então, vamos colocar na cabeça que algumas pessoas elas vêm aqui para congelar o óvulo. Ah, Luiz, eu não quero ser mãe agora, vou congelar lá na frente, não tenho ninguém, vou congelar. O outro lado é a parte de espermatozoide. Grandes executivos que não querem ter filho agora, ou pessoas que vão fazer vasectomia, ou problemas de obesidade muito grave, ou problemas das pessoas que têm varicocele grave, vão perder função ali testicular, podem congelar o sêmen também e deixar guardado, tá bom? Mas Luiz, da onde vem esse título, né? Vantagens e desvantagens de se formar um embrião? Especificamente de um casal que está recém-casado, ou pessoas que estão namorando, ou pessoas que querem guardar a fertilidade e vão engravidar no futuro. Então, o título de hoje é para falar quais são as vantagens ou desvantagens deste tipo de tratamento. Pessoas que já têm o seu sêmen, que a gente brinca, né? Ou o homem que já tem o seu óvulo e querem formar embriões. E aí vamos falar das vantagens e desvantagens, beleza? Bom, o primeiro ponto aqui é o seguinte, é o que a gente chama de identidade, ou quem é o dono da carga genética ali que foi produzida. Então, imagina que eu estou tratando uma paciente que vai querer ter filho com o seu parceiro ou com a sua parceira no futuro e querem guardar hoje. Se eu guardo o óvulo dessa paciente só, mesmo que essa pessoa esteja com com o mesmo parceiro, com o mesmo marido, com o mesmo lá na frente, a gente pode depois descongelar esse óvulo e fertilizar. Então, o óvulo, ele é só da pessoa que congelou. A gente cria aqui uma dificuldade muito grande jurídica quando você forma um embrião. O embrião, ele é de duas pessoas, né? De quem é o óvulo e de quem é o espermatozoide. É claro que se você quiser formar embrião já comprando um espermatozoide ou já tendo algum doador de espermatozoide ali conhecido, você pode formar os seus embriões e guardar os seus embriões. E isso vai continuar sendo o seu, porque isso foi uma doação. Então, existem documentações para a pessoa doar aquele espermatozoide. Mas considerando que a pessoa também quer ser pai, ali quer participar do processo, quando você tem só o óvulo é da pessoa que congelou. O espermatozoide não. Então, o primeiro cenário que pode acontecer, se esse casal daqui 2 anos, 3 anos, o que for, a gente sabe que os relacionamentos podem perdurar ou podem acabar em qualquer momento. A pessoa não perde a capacidade ali de ter os seus óvulos e não entram em embates jurídicos, tá bom? Esse é o primeiro ponto ruim ali, se houver separações, o embrião já não é mais só da pessoa, é de duas pessoas, beleza? É claro, assim, quando o casal vem fazer tratamento, eles não pensam que vão se separar, mas o médico do lado de cá sempre tem que conversar com o casal, dizendo, olha, tudo é possível, a gente pode ser que a gente forme os embriões agora e a gente não tenha
capacidade de usar lá na frente. Mesmo porque você fala assim, se a pessoa deixar assinado. Então, Luiz, um casal vai fazer um processo de tratamento de formar embriões e deixa assinado. Essas assinaturas podem cair também pós-separação. Né? O marido ou a esposa que ligarem no laboratório e quiserem retirar o termo assinado, elas podem. Beleza? Então, mesmo que a pessoa assine durante, fala, eu assino que pode usar mesmo depois que a gente estiver separado, isso não tem validade jurídica, a pessoa pode sim retirar. Mesmo porque foi o que a gente falou, né? Você gosta da pessoa ali. Quando você se separa, pode ser que você deixe de gostar ou mude a sua ideia sobre um assunto específico. Beleza? Bom, o segundo problema que pode acontecer é morte entre os genitores. Então imagina que eu pego o óvulo da paciente hoje, pego o espermatozoide do parceiro dela, formo ali um embrião e uma dessas duas pessoas acabam falecendo. Pode ser até o homem, isso tem vários casos na literatura médica de homens que são muito ricos ou mulheres que são muito ricas e que arrumaram ali um parceiro e aí depois um dos progenitores ali morre de quem é este embrião. E aí existe um embate do mesmo ponto de vista jurídico, que a família pode se negar, até do aspecto ali de herança e assim por diante. Você não pode transferir o embrião, então muitas pessoas não conseguem usar o embrião ali, mesmo que a assinatura tenha sido feita antes. Existe algum problema jurídico importante. Beleza? Então já falamos da identidade, já falamos ali das pessoas, e muitas vezes não é nem por idade, a pessoa pode falecer até por acidente de carro, a gente não sabe o que vai acontecer quando você guarda ali o material genético, tá bom? Então a gente falou, basicamente todas essas desvantagens podem se tornar vantagens, que é o lado oposto da história, né? Se você se separar e for só óvulo, você pode usar. Se um dos progenitores acabar falecendo, você pode usar. E Luiz, as pessoas perguntam assim, mas o homem também pode perder qualidade seminal ao longo do tempo? Pode. Por isso que quando você está com um casal, você pode até sugerir para o casal congelar o óvulo da paciente e congelar o espermatozoide do marido. Não tem problema nenhum. Os dois podem congelar separadamente e isso pode ser usado a posteriori, com taxas de sucesso bem importantes, tá bom? Acho que o penúltimo ponto, talvez o último ponto aqui do nosso vídeo é por que antigamente a gente congelava mais óvulo e hoje a gente congelava mais embrião e hoje a gente congela mais óvulo? Porque a tecnologia mudou na reprodução humana. Quando você fala entre o congelamento de embriões antigamente, o congelamento era por congelamento lento, ou mesmo de óvulos, o congelamento era por congelamento lento. A gente chamava isso de slow freezing. É uma máquina que vai ali abaixando a temperatura de forma gradual. E, basicamente, o outro lado, que é a técnica nova de congelamento, chamada de vitrificação, onde você congela o óvulo rapidamente. E aí, as taxas de sucesso, acho que esse é um outro ponto agora, as taxas de sucesso entre óvulos e embriões estão muito próximos. Estão muito próximos. Por isso que você pode deixar a fertilização para frente. Porque fertilizar agora ou fertilizar lá na frente tem as mesmas taxas de sucesso, ou muito próximas, tá bom? Qual seria mais uma desvantagem do óvulo? Então a gente falou várias vantagens de congelar óvulo no embrião. Qual que é uma desvantagem? A gente para o processo de evolução da formação do embrião antes. Então a gente não consegue falar para a paciente, por exemplo, se ela vai formar embriões saudáveis ou não. Então, Luiz, o que é isso? Imagina que eu pego uma paciente hoje de 32 anos de idade, 31, o que for, estimulo ela para ter os óvulos delas e congelo o número de óvulos. Vamos supor que a gente congelou lá 8 óvulos. O que pode acontecer daqui 7 anos? Pode ser que a gente descongele esses óvulos, tente fertilizar eles e nenhum desses óvulos fertilize. Ela já tinha ali um problema dentro do óvulo muito grave e ela só ficou sabendo 7 anos para frente. E você não consegue voltar atrás. É uma das únicas coisas que a reprodução não consegue fazer é basicamente voltar atrás e fazer com que a paciente tenha novos óvulos. Então, quando você fala de óvulos congelados, você normalmente aumenta um pouco o número de óvulos para você conseguir garantir, entre aspas, uma estatística de formar bons embriões no futuro e ter uma chance real de gravidez no futuro. Beleza? Então, essa seria uma desvantagem de embrião comparado com o óvulo. O óvulo a gente para o processo antes. Principalmente se a paciente tem o cariótipo alterado, por exemplo, que é um exame de sangue. Se você formar o embrião hoje, você inclusive pode guardar o embrião biopsiado e a paciente tem certeza que tem algum embrião ali geneticamente normal, tá bom? Esse seria a última desvantagem aí que a gente quer trazer. Então, basicamente, vocês acompanharam, são
vantagens e desvantagens logísticas, vantagens e desvantagens sociais e basicamente a parte técnica. Ela é muito, a gente conhece bastante o processamento e o congelamento desses gametas. Luiz, o que você orienta na grande maioria das vezes? Grande parte das vezes a gente realmente não forma o embrião, a gente forma o embrião muito próximo da gravidez. Beleza? Pessoal, pelo vídeo de hoje era isso. Eu queria agradecer demais aí quem mandou essa pergunta. Queria pedir mais uma vez, se vocês ficaram até o final do vídeo aqui, se inscrever no canal. Eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.